E aí, tudo bem com você? Eu sou o Fabiano Pereira e estou passando por aqui para esclarecer algumas dúvidas, alguns questionamentos que eu recebi nos últimos dias, principalmente nas últimas horas. Porque recentemente foi divulgada a informação de que na próxima sexta-feira, dia 18 de agosto, nós vamos ter a publicação de 2 novos editais da Justiça Eleitoral. TRE do Rio de Janeiro e TRE do Tocantins. E neste momento, os alunos ficam muito apreensivos. Eu tenho percebido que a maioria das mensagens que eu recebi são no seguinte sentido. Professor, você acha viável eu me preparar simultaneamente para esses 2 concursos? Bem, a princípio, a minha resposta é sim. E por que eu digo sim? Veja só, o concurso do TRE do Rio de Janeiro vai ser organizado pela Consulplan. O concurso do TRE do Tocantins vai ser organizado pelo CESP. Em relação ao CESP, você sabe muito bem como é que funciona. Para você conhecer o formato das provas do CESP, é muito simples. Basta você entrar no site do CESP e baixar as provas anteriores, e aí você vai perceber como é que a banca segue um padrão de elaboração de questões. Então é muito fácil você entender o formato de questões do CESP, como o CESP costuma cobrar os tópicos de direito eleitoral, administrativo, constitucional, etc., nas suas provas. Por outro lado, quando nós falamos em Consulplan, a situação já é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a Consulplan, ela não tem ainda um hábito de realizar grandes concursos públicos. Recentemente realizou alguns concursos maiores, a exemplo do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, organizou o concurso TRE de Minas, né, o último concurso para técnico, enfim, alguns concursos grandes. Mas a gente percebe que a banca não tem um padrão. Ela não segue um padrão de elaboração de questões. Então, geralmente, como é que funciona? Simplesmente a banca vai lá, contrata o professor, contrata o profissional. O profissional, ele tem à sua disposição ali 2, 3 livros de certa disciplina, então ele vai lá naqueles 2, 3 livros de certa disciplina e elabora questões com base no que está escrito naqueles livros. Então você acaba encontrando nas provas da Consulplan questões um pouco mais teóricas, questões um pouco menos objetivas. Por quê? Porque são questões que não pegam muito no texto da lei. São questões que muitas das vezes são baseadas em doutrina, em livros, em manuais. Então são questões que exigem um pouquinho mais de raciocínio por parte do candidato. E como a gente não tem um padrão em relação à Consulplan, a gente percebe também que as questões não são assim tão bem elaboradas como as questões de outras bancas. Então você vai se deparar com aquelas questões que você vai raciocinar, queimar neurônios para entender o que a banca está cobrando. Então você vai ter que se deparar com essas situações. Agora, olha só, independentemente de qualquer coisa, a gente percebe, nós vamos aguardar a divulgação do edital TRE do Tocantins, mas você vai perceber que 80% ou mais do conteúdo do TRE do Tocantins e do TRE do Rio de Janeiro vai ser o mesmo. Então, se o conteúdo é o mesmo, eu particularmente penso que se você está se preparando para o TRE do Rio de Janeiro, automaticamente você também estará se preparando para o concurso TRE do Tocantins e vice-versa. Sabe por quê? Porque o seu foco vai ser no conteúdo. O seu foco não vai ser na banca. Você não está se preparando para um concurso público da banca X. Não. Você está se preparando para um concurso público que vai ser organizado pela banca X. Se você tem o conteúdo bem consolidado, independentemente do tipo de questão que vier, você vai acertar. Então você vai se preparar a partir de agora com foco no conteúdo, não é com foco na banca. Isso tem que ficar bem claro para você. Porque é um grande problema quando você entende que se você focar naquela banca, quando o edital sair você vai gabaritar porque você conhece a banca como ninguém. Não é assim que funciona. Há algum tempo já foi assim, hoje não mais. E quem está fazendo concurso de tribunais sabe muito bem do que eu estou falando. As provas têm variado, as bancas têm fugido um pouco ao padrão. E concurso de tribunal, se você erra 5, 6 questões de peso 3, você praticamente está fora. Então a gente tem que ter muita performance, para ser mais exato, alta performance em concursos de tribunais. Então por isso é que eu digo, não se preocupe com a banca, independentemente de ser Consulplan, de ser CESP, foque no conteúdo. Porque se você focar no conteúdo, com certeza a sua produtividade vai lá em cima. Então, para resumir, eu, Fabiano, se neste momento estivesse me preparando,
como eu já fiz no passado, porque hoje eu sou analista da Justiça Eleitoral. Então, se neste momento eu estivesse me preparando, com certeza eu iria prestar os dois concursos públicos, tanto o do Tocantins quanto o do TRE. E mesmo porque, nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes, é possível você realizar remoções por permutas entre tribunais regionais eleitorais diferentes. Eu mesmo fui aprovado no concurso do TRE de São Paulo. Fiquei lá 10 meses e voltei para o estado de Minas Gerais, que é o meu estado natal. Então, se você vai tentar o concurso em outro estado, não se preocupe, porque existe a possibilidade de você retornar para o seu estado de origem. Então, aproveite essa excelente oportunidade, a divulgação desses dois editais, para realizar um planejamento de estudos consistente, realista e que lhe proporcione a efetiva aprovação. E no que depender da gente, nós estaremos ao seu lado, ok? Um abraço, bons estudos, até mais!